Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo do tempo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Eu chamo sempre este domingo como o domingo do cuidado de Deus, o domingo em que a gente para um pouquinho para perceber que somos sempre dirigidos ao caminho da salvação, que o Senhor é o pastor e nós somos o seu rebanho, que Ele cuida das ovelhas, que Ele de fato caminha com a humanidade, desejando-lhe vida e vida eterna. É muito bonito, dentro do tempo da Páscoa, nós irmos entendendo, compreendendo, experimentando os modos de Deus agir, e ao mesmo tempo irmos purificando as nossas visões, às vezes deturpadas, do próprio Deus, de compreender Deus, de experimentar Deus. Até agora, nós já fomos entendendo que Ele é misericordioso, que Ele, ressuscitado, prepara-nos uma ceia, e hoje, que Ele é o bom pastor. No Evangelho, nós temos 4 versículos do capítulo 10 de João, que mesmo sendo um evangelho bem curtinho, ele é denso, ele é profundo, e ele nos leva a grandes reflexões sobre o nosso papel de ovelhas do bom pastor e o papel daquele que cuida de nós, do próprio Deus. Primeiro, nós vamos rever 3 características da ovelha, a partir de 3 verbos do primeiro versículo do Evangelho. Jesus começa dizendo assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. A primeira característica da ovelha do bom pastor é saber escutar. Vejam que no Evangelho de João, escutar é muito mais do que simplesmente uma ação sensorial de abrir o ouvido. Escutar é mais do que isso. Primeiro a gente tem que retomar aquilo que está lá no comecinho do Evangelho de João, quando ele vai narrando que a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Essa palavra é a voz de Deus, e é ela que nós ouvimos, é o próprio Deus. Só que a atitude de ouvir é uma atitude que requer, pelo ouvido, chegar ao coração. É uma atitude de abertura, é uma atitude de experiência, de trazer para a vida a palavra, o próprio Deus.
que se fez carne e habitou no meio de nós. Então, a primeira atitude da ovelha é escutar. Aí Jesus continua dizendo: eu as conheço. O segundo verbo e atitude é conhecer. Conhecer não é só conhecer de vista, ou dizer que eu sei o nome, é mais do que isso. Conhecer é ter contato, é ter proximidade, é ter amizade, é saber, sobretudo, ouvindo a voz do pastor, tê-lo como referência. É importante nós entendermos que a característica da ovelha de ser conhecida é, na verdade, algo muito profundo da espiritualidade cristã. É deixarmos Deus ser Deus, é aprendermos a vontade dEle e realizar essa vontade na nossa história. É termos uma abertura para que Deus nos veja assim como nós somos. Ele nos conhece muito melhor do que a gente imagina. Somos únicos. Ele sabe o nome, Ele sabe quem nós somos, mas se nós o deixamos conhecer, aí Ele vai tomando, sobretudo, a nossa história, a nossa vida, encaminhando para a graça. A gente sempre diz que para conhecer outra pessoa, precisa no mínimo comer 1 quilo de sal, não é? E hoje em dia, que a gente está com bastante gente com pressão alta, isso demora mais, porque tem que pôr pouquinho de sal na comida, né? Então veja que conhecer leva tempo, proximidade, amizade, intimidade. Então uma ovelha que é conhecida, ela sabe quem é o pastor e se deixa conhecer. A terceira ação da ovelha, Jesus diz: as minhas ovelhas me seguem. Vejam que a ovelha, quando a gente olha um pouco do exercício do bom pastor, ela consegue discernir a voz do pastor e sempre vai seguir os seus comandos. O seguimento, o caminhar atrás, o ir junto, é uma característica da ovelha do bom pastor que coloca Deus na frente. Aí lá atrás eu diria que no Evangelho, Jesus começa a propor que a gente concilie o sonho dele com o nosso. Não é Deus que tem que fazer a nossa vontade, é nós que temos que fazer a dele. E muitas vezes, a gente querendo ensinar Deus a ser Deus, a gente não o segue, mas acaba sendo ovelha teimosa, cabeça dura, ovelha que foge, que cai no buraco. Por isso, inclusive, a figura do pastor usa o cajado, porque o cajado, com aquela voltinha, é exatamente para puxar a ovelha de volta, para pegar ela de volta, quando ela cair no buraco, para arrancar ela do buraco, quando ela desviar, para puxá-la novamente, porque, de fato, a atitude do bom pastor é sempre levar as ovelhas para os lugares mais seguros. Por isso, elas confiam e seguem o comando do pastor. Para a gente então gravar, as 3 grandes atitudes da ovelha é escutar, ser conhecida e seguir o bom pastor. Aí Jesus, no outro versículo, nos mostra 3 atitudes do bom pastor. 3 atitudes esta, que se nós entendermos com profundidade, a gente sai daqui hoje encantados com o amor de Deus por nós. É algo grandioso. Então, olha o que Jesus diz: eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. Essa é a primeira atitude do bom pastor. Não é qualquer vida que Deus propõe para nós. Não é qualquer vida que Ele quer que nós tenhamos. Quando Ele diz que é caminho, verdade e vida,
ele também completa aqui dizendo que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então a vida eterna que Deus deseja nos dar é parte do projeto de salvação. Ele não quer condenar ninguém. Às vezes a gente acaba percebendo nas pessoas algumas falas assim: parece que Deus não gosta de mim, parece que Deus está se vingando de mim, parece que eu fiz alguma coisa tão errada que eu estou pagando as minhas culpas, parece que Deus não olha por mim, parece que Deus não me enxerga, esqueceu de mim. Olha esse versículo: as minhas ovelhas terão vida eterna. Deus não está para se vingar, para castigar. Esse não é o Deus que Jesus Cristo apresenta. O Deus que Jesus Cristo apresenta deseja a nossa salvação. Por isso, a providência vai sempre agir para nos salvar, não para nos condenar. Não é desejo de Deus que as ovelhas se percam. Por isso, a segunda característica do bom pastor dita por Jesus é: as minhas ovelhas jamais se perderão. Olha que interessante. Às vezes, quando a gente acha que Deus desiste de nós, Deus não desiste de nós. Ele sempre vai favorecer que a gente se encontre, ou encontre, e sempre ande por caminhos seguros. Vamos ter inúmeros caminhos, mas o bom pastor é aquele que só vai ficar bravo com as ameaças contra a ovelha. O bom pastor não aceita o mercenário que só quer aproveitar-se da ovelha, não aceita o ladrão que quer roubá-la, não aceita aquele que quer matar a ovelha, e nem o lobo que quer comê-la. Sempre vai nos dirigir para o bom caminho, para que a gente não se perca. A terceira característica do bom pastor é exatamente a fala de Jesus em que ele diz: e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Eu vou ler de novo, para que a gente perceba como é que Deus age. Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna, elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Olha que bonito, olha que profundo ouvir isso de Jesus Cristo, falando do Pai, o bom pastor. Ele que cuida, Ele que leva as águas repousantes, Ele que nos protege. Então hoje, eu diria no começo, a gente precisa entender essa liturgia como uma liturgia do descanso. É muito importante, de tempos em tempos, dentro da nossa espiritualidade, parar e ir ao colo do bom pastor, descansar em Deus, ter as forças retomadas a partir da experiência da proximidade com Cristo. Aí Jesus termina o Evangelho dizendo: meu Pai que me deu essas ovelhas, Ele é maior do que todos, e ninguém vai arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um, ou seja, somos cuidados pela ação do Pai, pela ação do Filho e pela ação do Espírito Santo. Para nós isso deve ser motivo de muita alegria. Temos um bom pastor, somos ovelha do seu redil, e essa figura, no tempo da ressurreição, nos convida de fato a sermos povo que caminha cuidado, amparado e protegido pela bondade do bom pastor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.